Adeus ao estigma! A importância da saúde mental na nossa comunidade. Amara respirou fundo ao entrar em seu escritório no 30º andar. O coração pulsando, como os motores de um avião prestes a levantar voo. Tudo ali brilhava. As joias de luxo exibidas nas vitrines. As paredes revestidas de madeira escura. O aroma de café fresco que preenchia o ar. Mas nesse instante, o glamour parecia um véu sobre um abismo. Ela estava prestes a enfrentar o escândalo, um segredo sujo que seu ex-sócio havia escondido como uma bomba relógio. A manchete do dia ecoava em sua mente. CEO de joalheria de luxo, envolvida em escândalo financeiro. Francisco, seu gerente leal, estava sentado na mesa ao lado, o olhar preocupado, como quem percebe a tempestade antes do primeiro trovão. Ele sabia que algo não estava certo. A tensão no ar era palpável. O telefone tocava incessantemente. Cada chamada um lembrete do grande peso que carregava. O olhar de Amara deslizou para um pequeno quadro na mesa. Uma foto dela em um evento de gala, cercada de sorrisos e brilho, onde a ternura parecia genuína. Agora, essas memórias eram apenas sombras de um passado feliz. Amara, você precisa falar com a imprensa, Francisco comentou, a voz tremendo. A situação está se agravando. Eles estão ávidos por detalhes. Um nó se formou na garganta de Amara. A ideia de expor sua vulnerabilidade, de compartilhar seus erros, parecia insuportável. E se isso significasse sacrificar aqueles que confiaram nela? A lealdade de Francisco, por exemplo. Poderia demiti-lo para limpar sua imagem? A pergunta ecoou como um sussurro maligno no fundo de sua mente. Os rumores já corriam como fogo em palha seca. O que mais a mídia não sabia? Havia detalhes obscuros em sua família que poderiam vir à tona. E ela sabia que as consequências poderiam ser devastadoras. Um frio percorreu sua espinha enquanto pensava nisso. Seria fácil jogar Francisco aos lobos. Mas e se isso arruinasse uma amizade forjada com tanto cuidado? De repente, as luzes do escritório pareceram se apagar. O peso das expectativas era sufocante. Amara viu-se em um labirinto, cercada por ecoantes vozes da sociedade, julgando e apontando dedos. Adeus à imagem perfeita, pensou enquanto uma onda de desespero a invadia. Mas, ao mesmo tempo, uma determinação fervia dentro dela. Ela não podia deixar que o medo a paralisasse. O telefone vibrou na mesa, interrompendo seu turbilhão de pensamentos. Era uma mensagem de um desconhecido. Eu sei sobre você e sua família. O olhar de Amara se endureceu. O mistério estava apenas começando, e a sombra de seu passado ameaçava engoli-la. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Amara olhou para a tela do celular, o coração acelerado. As palavras, eu sei sobre você e sua família, dançavam diante de seus olhos. Quem era? O que essa pessoa sabia? O nó na garganta se apertava. Ela precisava de respostas, e rápidas. Mais uma mensagem chegou.
Você não está sozinha. A verdade está prestes a vir à tona. Amara! Francisco interrompeu seus pensamentos. Seu tom grave. Precisamos agir. A situação está piorando. Estão falando até em boicote à empresa. Ele parecia mais preocupado do que nunca, as mãos trêmulas, enquanto tentava olhar nos olhos dela. Mas sua mente estava turva, dominada pela incerteza, pelo medo do que poderia vir. Está tudo bem, Francisco. Vou resolver isso, ela disse, tentando soá-la confiante. Mas sua voz mal conseguiu disfarçar a preocupação. Enquanto caminhava até a janela, a cidade abaixo continuava frenética. As ruas estavam cheias de pessoas, todas engrossando o coro de vozes que exigiam explicações. Amara precisava mostrar força. Precisaria enfrentar a tempestade. Mas e se tudo que ela acreditava fosse um escudo, apenas uma fachada? Novamente a ideia de sacrificar a lealdade de Francisco cruzou sua mente. Ele pereceria junto com a verdade, junto com sua amizade. O telefone vibrou novamente. A mensagem agora era de um número que ela reconhecia. Sua irmã, o coração. Amara disparou. Elas não falavam há meses, desde que a tensão entre as duas cresceu após um desentendimento sobre o passado da família. O reflexo da mesma no vidro parecia um estranho agora. Ela hesitou, mas decidiu abrir a mensagem. Amara, precisamos conversar. É urgente. O pé que havia se movido em direção à porta parou abruptamente. O que a irmã queria? O que mais poderia ser dito agora, quando tudo já parecia desmoronar? Mas estava claro, assim como o dia que iluminava a cena ao seu redor, que aquela conversa era inevitável. Francisco, eu preciso sair. Vou a encontrar com minha irmã, ela dijo a voz pesada. Isso não vai ajudar, Amara. Você precisa se concentrar na imagem da empresa agora. Francisco tentava ser racional, mas o desespero já começava a tomar conta dele também. Mas não havia como ignorar o que poderia ser a chave para entender tudo. Ela apertou o botão do elevador, cada segundo uma tortura. Ao descer, as luzes passaram a parecer mais intensas, o barulho da cidade mais distante. A conversa com a irmã poderia mudar tudo, mas havia um receio sutil que a acompanhava. Ao chegar ao café onde haviam combinado, sua irmã estava lá. E Amara pôde ver que ela estava nervosa, o olhar fixo no chão. Amara, eu estive pensando muito sobre o que aconteceu, sobre nosso pai, começou a irmã, a voz tremendo. Você precisa saber a verdade. Nesse momento, tudo pareceu gelar. O passado, que Amara pensava que conhecia, estava prestes a ser revirado. O mundo ao redor desapareceu. O que você quer dizer com isso? Nosso pai, ele tinha segredos, coisas que nunca contamos a você. E agora, tudo isso está prestes a vir à tona, sua irmã disse, chorando. E alguém já sabe, o e-mail que você recebeu provavelmente foi enviado por alguém que está se aproveitando da situação. A cabeça de Amara girou. Como isso era possível? E o que mais ela não sabia? Seria uma maldição da família pesando sobre suas escolhas? Seu chão estava se afastando e a pressão aumentava. As luzes do café pareciam mais intensas, como se cada detalhe do lugar estivesse gritando pela verdade que começava a emergir. A irmã foi interrompida por um barulho estrondoso. A porta do café se abriu com força e um homem desconhecido entrou.
com uma expressão enigmática. Amara, precisamos conversar agora! O tom dele era autoritário, o olhar intenso. O coração dela afundou. O que mais estava prestes a ser revelado? E o que havia além do escândalo, esperando para engolir tudo? A cada respiração, tensão aumentava. Desesperada, Amara percebeu que estava prestes a descobrir não só segredos da família, mas a verdade que poderia mudar tudo, talvez até seu próprio destino. Amara congelou ao ver o desconhecido entrar no café. O olhar dele era intenso, uma mistura de urgência e determinação que fez seu coração acelerar ainda mais. A atmosfera estava pesada de tensão. Sua irmã parecia petrificada. As mãos tremiam sobre a mesa. Quem é você? Amara perguntou, a voz firme, mas com um tremor que não conseguiu disfarçar. Precisamos conversar. Agora! O homem se aproximou, ignorando a presença da irmã. Amara percebeu a expressão desesperada no rosto dela, enquanto ele puxava uma cadeira e se sentava, como se não houvesse escolha. Pode não parecer, mas eu sou seu aliado. Aliado? Aliado de quem? Amara se sentiu invadida, como se sua privacidade fosse brutalmente arrancada. O café ao redor, com seu murmúrio habitual e o cheiro acolhedor de café fresco, desapareceu. Tudo o que restava era a voz daquele homem. Do que você não sabe, a verdade sobre sua família e sobre o escândalo que está prestes a arruinar você. Ele disparou. Os olhos dele brilhavam como se estivesse prestes a revelar um segredo antigo. Algo que poderia mudar tudo. Amara estava confusa. O que você sabe sobre minha família? Segredos, Amara. Segredos que envolvem não apenas seu pai, mas também você, disse ele, a voz mais baixa. Quase um sussurro. Nesse momento, a máscara de segurança que Amara havia construído começou a se despedaçar. Segredos? O que você quer dizer com isso? O medo subiu por sua espinha. O peso daquela conversa pesava mais que o escândalo que a cercava. Seu pai não era a pessoa que você pensa que era. Ele fez negócios, mas não eram apenas questões financeiras. Ele se envolveu em situações muito mais perigosas e agora algo está prestes a se concretizar. O homem olhou ao redor, como se aguardasse que alguém os escutasse. Há pessoas que não querem que você descubra a verdade. Pessoas que farão de tudo para proteger o legado do seu pai. Amara estava em choque. O que poderia ser mais devastador do que tudo o que já enfrentou? Isso é loucura! Meu pai, ele era um bom homem! Era? E se essa imagem perfeita for apenas uma fachada? O homem inclinou-se para a frente, sua voz se intensificando. Você precisa entender que as consequências do que ele fez caem sobre você agora. Eles sabem de tudo e estão atrás de você e do que você pode revelar. Amara sentiu o mundo girar ao redor. O passado, as memórias, tudo o que acreditou ser verdade. Estava desmoronando. O que mais ela não sabia? Quem era esse homem? Sua cabeça estava cheia de perguntas. Mas antes que pudesse fazer outra, a porta do café se abriu com força novamente. Um barulho forte, o gongar de metal e 2 homens entraram, com expressões ameaçadoras e olhares ferozes. Está na hora de você nos ouvir, um deles disse, voz grave como trovoada.
O homem desconhecido ficou em pé, os olhos fixos na entrada, uma sombra de reconhecimento cruzando seu rosto. Você não deveria estar aqui! Sai agora! Ele gritou, mas seus olhos mostravam que algo estava muito errado. Os novos visitantes não pareciam dispostos a ouvir. Um empurrou o desconhecido, que caiu em cima da mesa e fez o café espirrar por todo lado. Amara recuou, o pulso acelerado, o pânico se instalou. Era como se a realidade estivesse desmoronando em sua volta, com passo acelerado. Tudo estava prestes a explodir. Leve-a! Gritou um dos homens, apontando para Amara. O mundo ao redor dela era um borrão. As vozes foram se misturando. O medo invadiu seu corpo. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, um dos homens agarrou seu braço. Vamos! Você não tem escolha! A pressão na sua pele a fez despertar. Amara olhou para sua irmã. A expressão estava em choque total. O desconhecido estava no chão, tentando se levantar. Deixa em paz! Você não sabe o que está fazendo! Mas a pressão era intensa, e Amara percebeu que tudo estava em jogo. As peças estavam se movendo e ela estava no meio de um jogo perigoso. Uma reviravolta que prometia mudar não só sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais ela não sabia? O futuro parecia escuro e nebuloso, como se tudo poderia acabar em um instante. Amara congelou ao ver o desconhecido ser empurrado para o chão. O barulho ecoando pelo café. O pânico tomou conta de cada célula do seu corpo. Deixe-o em paz! Gritou, mas sua voz parecia um sussurro entre as ameaças que se desdobravam na sala. Os homens avançaram, um deles agarrando seu braço com firmeza. A força deles era aterradora, mas o que a paralisou realmente foi a revelação iminente sobre seu pai. Tudo que Amara acreditou até aquele dia estava prestes a ser desmantelado, e a energia na sala era eletricamente carregada. Como você se atreve a fazer isso? O desconhecido se levantou, as mãos tremendo, um olhar de determinação em seu rosto. Amara, não importa o que eles disserem, a verdade é mais complicada do que você imagina. O homem que a segurava a puxou bruscamente, forçando-a a caminhar em direção à saída. Não se preocupe com ele. Você é que é importante agora. Mas foi quando Amara se virou para ver sua irmã que o mundo pareceu desmoronar. Ela estava paralisada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, a expressão de desespero em seus olhos. Amara, não vá! Ela gritou, mas era tarde demais. O homem a arrastou para fora do café, as luzes do local piscando como se a cidade estivesse começando a despertar de um pesadelo. No momento em que saíram, Amara ouviu o som de sirenes se aproximando. O seu coração batia a 1000 por hora. Você precisa entender. Eles vão te fazer esquecer a verdade. O homem sussurrou, ofegante. O desespero pela situação estava evidente em sua voz. Você não pode deixar que eles vençam. E então, enquanto Amara lutava contra aquele homem, algo dentro dela se agitava. Aquela urgência não era apenas uma força externa. Havia algo mais. Seu olhar se perdeu nas janelas do café, onde sua irmã e o desconhecido estavam agora cobertos por sombras. Ela sentiu outro puxão nas suas emoções, uma conexão que a fazia querer gritar. Foi nesse momento que o homem estranho se virou para ela,
Algo nos olhos dele fez uma ponte em sua mente. Amara, ele disse, a verdade sobre seu pai e sua família é mais profunda do que você imagina. Você não entende. Ele não é apenas seu pai. Ele é... A frase ficou suspensa no ar, cortando o ritmo do que estava acontecendo ao redor. Amara balançou a cabeça, confusa. O que você quer dizer? Antes que ele pudesse responder. O café onde estiveram explodiu em uma onda de luz e som. O impacto foi como um soco no estômago. Os homens se afastaram e Amara caiu de joelhos, com um misto de dor e assombro. A fumaça subiu em espiral, engolindo tudo ao redor, e a realidade virou um borrão, assim como suas memórias. Os gritos misturaram-se ao caos, e ela sentiu uma onda de pânico. Francisco! Ela gritou, pensando em seu gerente, em seu amigo. No momento em que estava perdida no desespero, tudo naquele café era parte de uma teia de mentiras. O desespero estava criando um novo caminho em seu coração. Mas não poderia ser tudo em vão. Você não está sozinha, Amara. O desconhecido a agarrou, puxando-a para se levantar. Mas precisamos sair daqui. A fumaça começava a se dissipar e as sirenes soavam cada vez mais próximas. Enquanto isso, o olhar do homem era mais intenso. Ele estava escondendo algo. Algo que poderia ser bom ou ruim. Preciso que você me escute. Ele continuou, mesmo enquanto a adrenalina corria em suas veias. A verdade está prestes a vir à tona. Você não pode fugir do que está enterrado no passado. Outro barulho! Um som ensurdecedor! O estrondo saiu de dentro do café, fazendo a terra tremer sob os pés deles. Socorro! Tem que saber! Gritou o homem, seu desespero misturando-se à destruição. E em meio ao caos, Amara se viu em um dilema. Quem era realmente seu aliado? Havia segredos que ainda não conhecia. E o que era verdade poderia se transformar em uma mentira devastadora. Ao encarar a escuridão que a cercava, a única certeza que tinha era que sair desse pesadelo significava descobrir quem ela realmente era. E a que custo? O mundo se dividia em uma linha tênue entre passado e futuro. E cada segundo que passava era como uma nova revelação, mais intensa e ameaçadora. O que mais estava oculto? E se seu pai não era quem pensava? Deslizar pelo que era real estava se tornando cada vez mais difícil. Vamos! O desconhecido a puxou novamente, mas um frio cortante percorreu sua espinha. O que mais estava prestes a ser revelado? O que ficava escondido sob a superfície, na verdade? Ela estava pronta para descobrir. Amara congelou ao ver o desconhecido sendo empurrado. O tempo parecia ter parado. O pesadelo estava se desdobrando rapidamente. Ela sentiu a pressão do homem que a arrastava, a mão firme contra seu braço. O pânico se acumulava, como se o mundo estivesse desmoronando em volta dela. Deixe-o em paz. Suas palavras soaram como um eco distante, sufocadas pelo caos crescente. O desconhecido se levantou com determinação, os olhos intensos buscando a verdade em seu olhar. Amara, você não pode deixar que eles a levem. O que seu pai fez é mais complicado, mas a entonação do homem que a segurava era inabalável. Ele puxou Amara para fora do café, onde sirenes se aproximavam, cortando o ar carregado de fumaça e desespero. Uma explosão de luz e som a envolveu, e ela sentiu o chão tremer. O medo pulsava em seu peito, fazendo-a hesitar. Naquele momento,
O desconhecido gritou algo que fez seu coração parar. Eles estão atrás de você porque seu pai é. Mas antes que pudesse terminar, a esquina explodiu em uma onda de destroços. Um barulho ensurdecedor que a fez perder a equilibração. Com o impacto, Amara foi jogada ao chão. Tudo parecia confuso, fumaça e gritos misturados a um caos aterrorizante. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela lutava para se reerguer. O homem que a puxava estava agachado, perto dela, a expressão de preocupação misturando-se ao despreparo. Ele olhou ao redor, os olhos arregalados, como se esperasse algo mais a acontecer. Amara, você precisa entender. Ele começou, mas sua voz estava perdida no alvoroço. O barulho, fora de controle, fazia seu coração acelerar ainda mais. O que mais ia acontecer? Amara tentou focar, passando um olhar desesperado pela em sua volta. Por que tudo desmoronava tão rápido? E seu pai, a verdade que estava prestes a ser revelada. O desconhecido agarrou seu braço novamente, forçando-a a olhar para ele. Ouça, eles não têm a intenção de te machucar, não agora. Não antes que você saiba a verdade. Mas de repente uma nova figura entrou em cena. Uma mulher com semblante familiar e decidido. Amara piscou, os olhos arregalados. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios com choque. O que ela estava fazendo ali? Mãe? O desconhecido também a reconheceu. Você não deveria estar aqui. Isso não é seguro. A mulher não olhou para ele. Seu olhar era fixo em Amara. A energia entre elas palpável. Amara, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A verdade é que seu pai, ele não é quem você pensa que é. O mundo ao redor parou. O que a mãe estava dizendo? Amara sentiu um gelo no coração. O que você quer dizer com isso? Ele era bom. Era. Sua mãe balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Ele estava envolvido em coisas perigosas. Muito mais perigosas do que você imagina. A vida que você levou é uma mentira. Eu protegi você disso, mas agora não posso mais. Amara estava em choque. As palavras da mãe pareciam cortar sua alma. Uma mentira? O que você quer dizer? A cada instante a confusão crescia. A verdade estava se fragmentando diante dela. Eu fiz o que pude para manter você segura, mas agora precisamos ir. Eles estão se aproximando, disse a mulher, puxando Amara para mais perto. O espaço entre elas era carregado de dor e revelações não ditas. Mas o que isso significa? E o meu pai? A voz dela era frágil, tentando compreender o que estava acontecendo, procurando respostas. Significa que você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em mim. O olhar da mãe se perdeu no caos. O passado que você conhece não existe mais. Eles estão atrás de algo que seu pai escondeu. Mais gritos cortaram o ar, e o tempo começou a se mover novamente. Amara sentiu um nó na garganta. O que ele escondeu? O medo tomou conta, e a mãe parecia hesitar. Isso não é o que você pensa. É muito maior. Você é a chave. Sua mãe sussurrou, mas antes que pudesse continuar, os dois homens que haviam invadido o café se aproximaram, suas intenções ameaçadoras. Vamos, Amara, agora! O desconhecido gritou, puxando-a enquanto um dos homens a seguiu. A mãe hesitou. A confusão atingiu o ápice. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Com um último olhar angustiado para a mãe, Amara sentiu uma explosão de emoções. Não, espere! Gritou, mas já era tarde. O desconhecido a arrastava para longe. A dor no peito era esmagadora.
uma nova verdade pesando sobre seus ombros. O que mais estava escondido na escuridão do passado? O que significava ser a chave? Enquanto ela era puxada, uma nova onda de desespero a invadiu. Um novo caminho e uma nova certeza estavam se formando a cada passo. As perguntas ecoavam em sua mente, sem resposta. O que mais a realidade escondia? O futuro, antes claro, agora estava em nebulosas incertezas. Amara estava atordoada, puxada pelo desconhecido, enquanto a fumaça ainda se dissipava ao redor. O coração batia rápido, o pânico crescia. O que você quer dizer com a verdade? Ela perguntou, mas o homem só piscou para ela, nervoso, tentando guiá-la. Cada passo para longe do café parecia uma eternidade. Mas antes que pudessem se afastar muito, Amara ouviu uma explosão. Não foi um estrondo distante, foi uma explosão brutal, como se o chão sob seus pés tivesse sido arrancado. Um instante depois, sua cabeça girou com a força do impacto. Não, ela gritou, mas o som foi engolido pela onda de caos. O desconhecido a puxou com força, mas não era o suficiente. Eles foram arremessados para o lado, e Amara sentiu a dor em suas costelas quando bateu contra a parede de um edifício vizinho. Ela ergueu os olhos, vislumbrando o cenário. O café estava em chamas, e gritos ecoavam. A fumaça e o calor invadiram tudo. Amara, precisamos sair agora! Gritou o homem, a voz em pânico. Ele estava quase em cima dela, mas algo em seu olhar tinha mudado. Um medo profundo. E sua mãe? Amara gritou, desesperada. Lembranças daquele momento, os olhos aflitos de sua mãe, as últimas palavras sendo sussurradas, o chão sob seus pés parecia um campo minado. A cada passo poderia ser o último. Ela ainda está lá. O desconhecido hesitou. Ela está segura, ele disse. Mas a dúvida apareceu em seu rosto. Era um olhar que dizia, não tenho certeza. O coração de Amara gelou. A fumaça envolveu o ambiente como um cobertor negro. Gritos de pessoas e sirenes lá longe. Um quadro de pavor tomando conta. E foi aí que a reviravolta aconteceu. Amara viu uma figura familiar se aproximando. Era sua irmã. Atravessando a multidão, o rosto pálido e os olhos arregalados. Amara! Ela gritou, correndo. Mas a expressão dela estava carregada de uma urgência alarmante. Você precisa saber! O espaço parecia parar enquanto Amara e a irmã se encaravam, em meio ao caos. O que está acontecendo? Perguntou Amara, apertando o peito, sentindo que estavam no centro de um inferno. Ele não é quem você pensa. A irmã disparou, apontando para o desconhecido. O mundo girou, e Amara sentiu como se a terra tivesse sido arrancada de sob seus pés. Ele é seu pai! As palavras caíram como uma bomba. Diante do incêndio e da desordem, Amara olhou para o homem, e ele estava paralisado, o olhar fixo na irmã dela. O quê? Isso não podia estar certo. O que você está dizendo? Amara mal conseguia respirar. Seu mundo estava desmoronando mais uma vez. Eu estava tentando te proteger. Ele não pode ser confiável. Ele fez coisas que você não sabe. Ele está envolvido nesse escândalo. O que aconteceu? Você precisa entender, ele é parte disso. Amara olhou para o homem que agora parecia menor. Era ele quem tinha escondido a verdade? Era ele quem estava atrás de tudo? Um nó se formou na garganta. Eu não creio em você! Essa ideia apunhalando como uma faca. Assim que ela falou, houve um novo estrondo e algo grande, uma porta de metal, caiu, criando um novo caos. Amara, a irmã e o desconhecido foram pegos de surpresa.
Saia daqui! O homem gritou, mas Amara estava paralisada, os olhos fixos na sua irmã. Uma nova onda de pânico atravessou a multidão. As pessoas começaram a correr, empurrando umas às outras para longe do incêndio crescente. Amara! A irmã chorou, mas a verdade que ela dizia não parecia real. Como ele poderia ser seu pai? Desesperada, ela virou-se para fugirem. Mas um grupo de homens apareceu, armados e ameaçadores, cercando o local. Saia do caminho! Gritaram, a voz firme, chocando todos os presentes. Amara ficou sem saída, presa entre o fogo, os homens armados e a revelação devastadora. O mundo girava. O que eu faço? Pensou, sentindo o coração despedaçando. Havia segredos e mentiras. E tudo em que acreditava estava jogado ao vento. A adrenalina pulsava, e a verdade agora parecia uma sombra demoníaca se aproximando com uma lâmina afiada. Ela não sabia em quem confiar. Mãe e pai? Quem sou eu realmente? O mistério estava se aprofundando, enquanto os homens se aproximavam, prontos para fazer o que fosse preciso. Uma nova batalha estava prestes a começar. A reviravolta confundia tudo. O que mais estava escondido nas sombras de sua história familiar? E o que estava por vir? Amara stood frozen in shock, caught between the menacing figures advancing toward her and the reality of her sister's claims. "What are you talking about? He's not my father!" she exclaimed, her heart racing. The crowd around them churned, the smoke from the burning cafe rising like a storm cloud, heavy with secrets and lies. "Amara!" her sister pleaded, eyes wide in desperation. "I'm not lying! You have to believe me!" The urgency in her voice cut through the chaos like a knife. The unknown man's eyes flickered. Between the two sisters, an expression of bewilderment twisting his features. But before anyone could respond, a loud bang echoed through the air, and the ground shook violently. Amara stumbled, instinctively grabbing her sister's arm. What was that? Panic surged within her. The world felt unsteady, as if everything could crumble to dust at any moment. "Get down!" the unknown man shouted, reflexively stepping in front of them as debris rained down. Amara's instincts kicked in, pulling her sister close, but the sound of sirens blared, echoing like a funeral dirge, and the scene became a whirlwind of chaos. In the midst of the tumult, Amara caught a glimpse of shadows moving behind the armed men. Something in those shadows seemed eerily familiar, but she couldn't fully grasp it through the fog of confusion that clouded her mind. Her stomach flipped with unease, the feeling tightening like a coil ready to snap. Suddenly, her mother burst through the throng, eyes blazing with a mix of fear and resolve. "Amara, listen to me! You have to trust me now!" Her voice rang out, cutting through the confusion. The unknown man turned toward her, shock and recognition flickering in his gaze. "Why are you here? We don't have time for this!" her mother snapped, urgency drooping de cada palabra. "We need to leave before it's too late!" Amara's head spun. Secrets were unraveling everywhere she looked. "What's happening? Why is everything falling apart?" Her voice trembled, a mix of fear and anger boiling beneath the surface. She had trusted her parents. They had been her entire world. And now, that world was in ruins. "Your father," her mother hesitated, glancing over her hombro para a multidão crescente. "He's not who you think he is, Amara. He was never just a businessman. You have to understand. He was involved in something much darker." Another explosion rocked the street, cutting through her mother's words like glass.
Amara screamed, the sound swallowed by the pandemonium, and she clutched her sister tighter. What do you mean, darker? What did he actually do? At that moment, the unknown man took a step forward. His eyes locked onto Amara. Your father is still alive, Amara, and he's the one behind brought all of this. A gasp escaped Amara's lips. What? Não pode ser. Ele está morto. Ele não está. Eles o mantiveram escondido por anos. E agora ele está à sua procura. A verdade precisa ser revelada antes que ele faça algo terrível. Amara's heart raced as she processed the implications. Everything was a lie. Todos os memories, todos os sorrisos. O homem que ela pensou saber que a criou, agora era um desconhecido. Entre o medo e a raiva, seu corpo travou. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Ela murmurou, sentindo a terra tremer sob seus pés. Nesse momento, as sirenes ficaram mais intensas, a luz das lanternas refletindo em seus olhos. O caos a cercava por todos os lados. A multidão se dispersava, pessoas correndo em pânico. Como se fosse um velho filme, o tempo começou a desacelerar. Mas em meio ao turbilhão, a figura de um homem se destacou entre os outros. Ele se aproximava, sua expressão grave, como se estivesse prestes a mudar tudo novamente. O rosto inchado de Amara se iluminou com uma glimmer of hope, mas logo foi ofuscado por um terror crescente. Quando o homem chegou mais perto, uma sombra de reconhecimento cruzou seu olhar. Amara! Não é hora de discutir! Você precisa vir comigo agora! Ele gritou, seus olhos nervosos e preocupados. Ela hesitou, sentindo as paredes do que conhecia desmoronarem ao seu redor. Você! Quem é você? A desesperança inundava suas palavras. Seu verdadeiro pai! Ele revelou! E as palavras caíram como um peso sobre seus ombros. O silêncio entrou em fúria de gritos, e o tempo parou novamente. A verdade a atingiu em ondas, cada golpe mais devastador que o anterior. Quem poderia ela confiar? O que mais estava escondido em sua família? Como se pudesse sentir a raridade do momento. A realidade ao seu redor desfez-se em fragmentos. E tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Amara estava em choque. O homem que afirmava ser seu pai havia mudado tudo em um instante. As palavras dele ecoavam em sua mente, mas no fundo havia um pânico crescente. Você não pode ser! Sua voz estava trêmula, quase como um sussurro sufocado pelo caos ao seu redor. Amara! Gritou sua irmã com o rosto pálido. Escuta, ele não está mentindo! Não agora, não nesse momento! O desconhecido a olhou fixamente, e o medo nos olhos dela se misturou com confusão. Eu não posso confiar em você. Você me deixou acreditar que meu pai estava morto. Você nunca foi sincero. A mentira estava se transformando em um labirinto de desespero. Mas antes que o homem pudesse responder, uma onda de tumulto tomou conta. As pessoas gritavam e corriam ao redor. O calor do incêndio já começava a se espalhar. Amara sentiu que o chão sob seus pés estava cada vez mais instável. O que estava acontecendo? Todos estavam em perigo, e a verdade sobre seu pai a deixava ainda mais perdida. De repente, a mente dela se iluminou. Se esse homem era realmente seu pai, o que havia feito com ele?
Que segredos ele tinha escondido e que tantos agora pareciam querer proteger? A respiração começou a falhar enquanto ela tentava juntar as peças. Amara! Nós precisamos sair daqui, agora! O desconhecido gritou, sua voz cortando através do pânico. Mas antes que ela pudesse sequer mover um músculo, um novo evento chocante aconteceu. Uma explosão mais forte sacudiu a área, e uma onda de calor e fumaça as envolveu. Amara sentiu-se ser arrastada para o lado, o corpo dela colidindo com o chão. O que estava acontecendo? Ela piscou, tentando focalizar, mas as pessoas estavam gritando. Ouvia sirenes, ouvia o caos crescendo. Você não está segura aqui, o desconhecido repetiu, puxando Amara e sua irmã. Mas logo, um papel amassado surgiu daí de dentro da fumaça. Amara viu uma mão se estender e, em um movimento desesperado, pegou o papel. Era uma nota escrita às pressas, por uma letra apressada. O que estava ali a deixou em choque. Se você estiver lendo isto, você não está segura. A verdade sobre seu pai é mais mortal do que você imagina. Eles estão vindo. A única maneira de ficar a salvo é... A voz da irmã tremelava. O que é isso, Amara? O que você encontrou? Amara começou a ler a nota com os olhos arregalados. Precisamos ir. Eles estão atrás de você por causa dele. Mas antes que ela pudesse continuar, a porta de um carro blindado abriu-se abruptamente e 4 homens saíram com armas em mãos. Não se movam! Gritaram, cercando o espaço em volta delas. O desconhecido se posicionou à frente, mas isso não era suficiente. Amara pulou para o lado, entre o pânico e a raiva, tentando entender quem eram aquelas pessoas. Mas então, a última coisa que Amara ouviu foi uma voz fria e autoritária surgindo do meio dos homens. Pai, é hora de acabar com essa farsa. Amara congelou. O homem desconhecido virou-se lentamente. As expressões mudaram de determinação para um desespero sombrio. Você não deveria estar aqui, ele gritou. E foi então, em uma fração de segundo, que tudo fez sentido. O homem que acreditava ser seu pai estava, na verdade, atrelado a um mundo de mentiras e agora, diante dela, estava aquele que a colocou em perigo. Amara olhou para a irmã e viu o choque refletido nela. Havia uma conexão ali, algo mais profundo que ela nunca poderia imaginar. Você não é meu pai, ela gritou com toda a força que tinha, o coração disparando. Quem você realmente é? Quem eu realmente sou? Ele murmurou, enquanto o ar ficou pesado. Sou aquele que guarda os maiores segredos de nossa família. E agora a escolha é sua. E no meio do caos, a realidade ficou escura, girando ao seu redor, enquanto sua mente tentava processar as consequências daquela tragédia, presa entre o medo e a revelação devastadora. Nesse momento, ela percebeu que a verdade que uma vez a protegeu poderia agora ser a causa de sua destruição. E quando tudo parecia perdido, foi quando o chão sob seus pés se abriu, revelando um abismo de incertezas. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais havia na sombra de sua história familiar? E se todas as mentiras fossem verdade, seria possível escapar desse destino? Amara estava em choque. O homem que afirmava ser seu pai havia mudado tudo em um instante. As palavras dele ecoavam em sua mente, mas no fundo,
Havia um pânico crescente. Você não pode ser! Sua voz estava trêmula, quase como um sussurro sufocado pelo caos ao seu redor. Amara! Gritou sua irmã, com o rosto pálido. Escuta! Ele não está mentindo! Não agora! Não nesse momento! O desconhecido a olhou fixamente, e o medo nos olhos dela se misturou com confusão. Eu não posso confiar em você. Você me deixou acreditar que meu pai estava morto. Você nunca foi sincero. A mentira estava se transformando em um labirinto de desespero. Mas antes que o homem pudesse responder, uma onda de tumulto tomou conta. As pessoas gritavam e corriam ao redor. O calor do incêndio já começava a se espalhar. Amara sentiu que o chão sob seus pés estava cada vez mais instável. O que estava acontecendo? Todos estavam em perigo, e a verdade sobre seu pai a deixava ainda mais perdida. De repente, a mente dela se iluminou. Sim, esse homem era realmente seu pai. O que havia feito com ele? Que segredos ele tinha escondido e que tantos agora pareciam querer proteger? A respiração começou a falhar enquanto ela tentava juntar as peças. Amara, nós precisamos sair daqui agora! O desconhecido gritou, sua voz cortando através do pânico. Mas antes que ela pudesse sequer mover um músculo, um novo evento chocante aconteceu. Uma explosão mais forte sacudiu a área, e uma onda de calor e fumaça as envolveu. Amara sentiu-se ser arrastada para o lado, o corpo dela colidindo com o chão. O que estava acontecendo? Ela pispou, tentando focalizar, mas as pessoas estavam gritando. Ouvia sirenes, ouvia o caos crescendo. Você não está segura aqui. O desconhecido repetiu, puxando Amara e sua irmã. Mas logo um papel amassado surgiu daí de dentro da fumaça. Amara viu uma mão se estender e, em um movimento desesperado, pegou o papel. Era uma nota, escrita às pressas, com uma letra apressada. O que estava ali a deixou em choque. Se você estiver lendo isto, você não está segura. A verdade sobre seu pai é mais mortal do que você imagina. Eles estão vindo. A única maneira de ficar a salvo é... A voz da irmã tremelava. O que é isso, Amara? O que você encontrou? Amara começou a ler a nota com os olhos arregalados. Precisamos ir. Eles estão atrás de você por causa dele. Mas antes que ela pudesse continuar, a porta de um carro blindado abriu-se abruptamente e 4 homens saíram, com armas em mãos. Não se movam! Gritaram, cercando o espaço em volta delas. O desconhecido se posicionou à frente, mas isso não era suficiente. Amara pulou para o lado, entre o pânico e a raiva, tentando entender quem eram aquelas pessoas. Mas então, a última coisa que Amara ouviu foi uma voz fria e autoritária, surgindo do meio dos homens. Pai, é hora de acabar com essa farsa. Amara congelou. O homem desconhecido virou-se lentamente. As expressões mudaram de determinação para um desespero sombrio. Você não deveria estar aqui! Ele gritou, e foi então, em uma fração de segundo, que tudo fez sentido. O homem que acreditava ser seu pai estava, na verdade, atrelado ao mundo de mentiras, e agora diante dela estava aquele que a colocou em perigo. Amara olhou para a irmã e viu o choque refletido nela. Havia uma conexão ali, algo mais profundo que ela nunca poderia imaginar. Você não é meu pai,
Ela gritou com toda a força que tinha, o coração disparando. Quem você realmente é? Quem eu realmente sou? Ele murmurou, enquanto o ar ficou pesado. Sou aquele que guarda os maiores segredos de nossa família. E agora, a escolha é sua! E no meio do caos, a realidade ficou escura, girando ao seu redor enquanto sua mente tentava processar as consequências daquela tragédia, presa entre o medo e a revelação devastadora. No centro daquela tempestade de emoções, um dos homens armados se inclinou para o desconhecido e disse em voz baixa, mas claramente audível para Amara: não se esqueça do plano. Tudo deve ficar em segredo. O que for revelado não pode sair da sala. O coração dela parou. Plano? Segredo? A voz dela saiu um sussurro, uma maré de confusão e desespero engolindo cada pensamento. O que mais eles estavam escondendo? Quem mais estava envolvido? Depois das palavras do homem, o ambiente ficou tenso. Amara respirou fundo, sentindo que a verdade poderia ser a única saída. Mas nova rotação da vida a aguardava, e sem saber como, ela sentiu que estava prestes a escolher seu destino. Antes que pudesse falar, a cidade ao redor delas explodiu em caos. Sirenes, gritos e fumaça. As peças do tabuleiro estavam se movendo. Mas o que ela não sabia era que, ao lado dela, estava alguém que nunca deveria ter confiado. Precisamos ir, insistiu a irmã, pegando a mão de Amara. Mas no fundo, ela sabia, tudo tinha mudado. O que mais estava por trás de toda essa história? E se a verdade sobre seu pai representar algo mais profundo, mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar? Amara hesitou. Uma parte dela desejando perguntar, descobrir, mas também havia uma voz escura e ameaçadora, dizendo para sair daquilo antes que fosse tarde demais. O futuro que ela havia planejado estava desmoronando. E a única coisa que ela sabia era que as consequências poderiam ser devastadoras. Em um último relance, ela olhou para o desconhecido. E o homem ao lado dele? As respostas e os segredos entre todas aquelas pessoas estavam mais perto do que jamais poderia imaginar. O que viria a seguir e quem sobreviveria na bagunça de segredos e mentiras que cercava a sua vida? Uma escolha, uma verdade. Isso era tudo que ela tinha. Amara sentiu o chão tremer sob seus pés. O pânico ao seu redor era quase palpável. O homem que se dizia seu pai estava ali. E o que isso significava para ela? Seu coração disparou. E as lembranças de uma vida inteira de mentiras começaram a se desfazer. Ela olhou para sua irmã, que também parecia perdida, e algo dentro dela se quebrou. O que está acontecendo? O que você está escondendo de... A verdade parecia uma sombra, pairando acima dela. Amara, não temos tempo. Precisamos sair agora! O desconhecido gritou, fazendo a pressão em seu peito aumentar. Ela sabia que cada segundo contava, mas o desejo de entender era forte. Me diga a verdade, o que eu realmente sou para você? Seu pai tem inimigos, e agora você também tem. Ele respondeu, a voz afundando em urgência. Precisamos correr! A fumaça começou a se espalhar, sufocando-a, enquanto os homens armados se moviam na direção deles. O caos era absoluto.
e a única certeza era a necessidade de escapar. Amara! Gritou sua irmã, puxando-a pelo braço. Vamos! Mas a incerteza segurava, como âncoras em uma tempestade. O desconhecido também estava atrás delas, mas sua presença só aumentava o medo. Eu nunca vou acreditar em você, ela oscilou, ainda se agarrando a uma esperança de que tudo fosse uma grande mentira. Mas a realidade bateu forte. Explosões ecoaram e uma onda de calor a atingiu. Instintivamente, ela se virou para a entrada do café que estava em chamas. O lugar que um dia foi seguro, agora era um campo de destruição. Precisamos fugir! O grito da irmã soou como um chamado, e Amara sentiu uma onda de determinação. O desconhecido as guiou para um beco, enquanto as sirenes se aproximavam cada vez mais. A adrenalina pulsava em suas veias, mas havia uma parte de sua mente que ainda processava o que estava acontecendo. Elas corriam, mas a verdade ainda estava selada em seu coração. Você é a chave, Amara. As palavras do homem ecoaram. O que isso significava? Com o fardo do que havia descoberto, Amara se viu finalmente em um ponto onde suas escolhas tinham consequências. Onde você está me levando? Ela perguntou, tentando projetar seu pensamento. O desconhecido se virou, olhos fixos nela. Um lugar seguro, onde poderemos explicar tudo. Mas ela não estava convencida. E se ele estivesse mentindo? De repente, a irmã a segurou com firmeza. Amara, escute. Ele pode ser nosso único jeito de descobrir a verdade. Precisamos confiar, mesmo que seja difícil. As palavras dela tocaram fundo e um fio de esperança começou a brilhar na escuridão. Uma nova determinação surgiu dentro de Amara. Se você estiver mentindo para mim, não sei o que vou fazer. E assim elas seguiram enquanto a fumaça se dissipava ao longe. O caminho para a revelação era incerto, mas a possibilidade de finalmente entender o que havia acontecido em sua vida as impulsionou. Por fim, elas chegaram a um esconderijo. Uma pequena sala iluminada por uma lâmpada fraca. O desconhecido fechou a porta com cuidado e virou-se para elas, a seriedade estampada no rosto. Agora, com o perigo afastado, deixe-o sumir com todo mundo. É hora de revelar tudo! Amara prendeu a respiração. As palavras estavam prestes a ser ditas. Ela não só queria saber a verdade sobre seu pai, mas sobre quem ela realmente era. E o que mais estava escondido nas sombras do seu passado. Ponto. Você precisa entender que sua vida nunca será a mesma. E a verdade começou a ser revelada. O que mais estava oculto? O que mais você ainda não sabe? Este é o momento de descobrir. E um novo capítulo está prestes a começar. E aí, o que você achou? O que você acha que virá a seguir? Eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.